Dentro do avião secreto, é preciso assumir a responsabilidade por si mesmos no banho de sangue. Você deseja violar o acordo? Sob a enorme tempestade, Dorothy levantou-se com muitas garras frágeis de prata nas costas. Suficiente! A figura de manto preto em pé na frente dos três presidentes falou, e uma gigantesca mão verde escura agarrou o céu. Veig, veig! O relâmpago maciço foi imediatamente espalhado pela mão gigante. Eu já disse antes para cumprir o acordo. A figura vestida de preto rosnou. Ao mesmo tempo, o velhote de barba azul soltava uma enorme boca cheia de sangue. A raiva foi rapidamente substituída pelo medo quando ele se ajoelhou. Senhor, por favor, perdoe um velho, que acabou de perder o sobrinho, com sua magnanimidade. Só desta vez. Se não, vou extrair sua alma e assá-la no abismo por 10.000 anos. A figura vestida de preto falou novamente. O velhote de barba azul voltou para o acampamento de sua academia, antes de dar a Jaiden um olhar perverso. Esse ódio e determinação de matar Jaiden deram a Dorothy uma dor de cabeça. Ruídos crepitantes e barulhentos podiam ser ouvidos da figura esquelética. Embora desta vez nada tenha acontecido, Jaiden definitivamente será perseguido por Bluebeard, a menos que ele continue se escondendo dentro da academia. Os olhos de Leylin ficaram frios. Mais cedo, o AI-Chip pegou vários traços de ondas de energia de feitiços. Obviamente, foi a busca pelo inimigo que matou seu gênio acólito. Se Leylin ainda guardasse os itens que carregavam seus rastros, seu resultado seria o mesmo que Jaiden. Aqueles professores que tiveram seus aprendizes pessoais ou sucessores mortos pela outra parte, que também era seu inimigo jurado, juraram que fariam o assassino pagar com seu sangue. Quanto às baixas da Abyssal Bomb Forest Academy, elas não foram consideradas porque as outras duas academias estavam enfrentando muito mais perdas. Embora estivessem ligados pelo acordo e vigilância do Farol da Noite, no que dizia respeito aos magos, se pagassem o preço, poderiam indiretamente encontrar uma maneira de se vingar. Por exemplo, não agindo por conta própria, mas sugerindo aos magi fora do acordo para agir em seu nome. O mercado negro também era uma opção a ser considerada. Tarde da noite, Leylin voltou para sua área de descanso e deitou em sua cama. Em suas mãos havia um tubo de ensaio amarelo que ele continuava brincando. O tubo de ensaio era feito de cristais amarelos e sua densidade era extremamente alta. Segurando nas mãos, sentiu uma sensação bastante pesada. Estes cristais foram feitos a partir de um ingrediente precioso, cristais de nitrogênio. Qualquer feitiço que fosse 20 graus ou menos não seria capaz de danificá-lo. Usando estes cristais de nitrogênio para fazer um tubo de ensaio, isso era frequentemente usado para armazenar poções que eram mais valiosas. De acordo com os textos antigos, o tubo de ensaio feito a partir de cristais de nitrogênio era conhecido por ter preservado o conteúdo mesmo depois de 1000 anos. Dentro do fraco tubo de ensaio amarelo, havia uma bola de líquido translúcido. Leylin casualmente girou o tubo de ensaio. Sob a refração da luz, o líquido emitia um brilho multicolorido, como girava continuamente, aparentemente bonito. Esta é a água grossa dos mitos que poderia ajudar os acólitos a se transformarem em um mago oficial. Leylin olhou para o tubo de ensaio e murmurou. Mais cedo, sob a supressão do Magus do Farol da Noite, os presidentes do RAT e do Castelo Viterwulfs, de Sade Gotham, não tiveram outra escolha senão fazer uma reverência e depois afastar seus acólitos. Mesmo o professor de Toras não foi tão estúpido para ofender o alto escalão do Magus pela segunda vez. Quanto a Leylin e o resto, eles foram levados de volta à Academia Abyssal Bomb Forest por seus professores. Leylin intencionalmente olhou e viu que neste momento os acólitos da Abyssal Bomb Forest Academy não chegavam a mais de 50 anos. Quanto a qualquer academia regular, eles teriam milhares de acólitos. Pode-se dizer que o RAT e o Viterwulfs Castle de Sade Gotham cumpriram sua missão quase engolindo todo o lote de sucessores na Abyssal Bomb Forest Academy, se não fosse pelo fato de que alguns de seus acólitos geniais haviam perecido dentro do plano secreto. Mesmo assim, eles originalmente tinham 200 acólitos entrar no plano secreto. No entanto, no final, apenas cerca de 100 saíram disso. Em comparação com a Abyssal Bomb Forest Academy, este foi considerado uma grande vitória. No entanto,
Tudo isso não tem nada a ver comigo. Leilin olhou para a poção em suas mãos que parecia uma ilusão. O que importa é que eu peguei o Green Warrior. Além disso, a academia tem uma política de troca anônima, que é extremamente pensativa para seus acólitos. No caminho de volta para a academia, Leilin e os afortunados acólitos sobreviventes foram informados sobre os pontos de contribuição que obtiveram e os detalhes, onde podem passar pelo intercâmbio em particular. Além disso, a pessoa encarregada da troca era uma besta de alquimia criada pelo presidente sem nenhum sentimento humano, por isso não revelaria as trocas dos acólitos. Pode-se dizer que, embora a Abyssal Bone Forest Academy fosse extremamente sanguinária, onde havia uma forte cultura dos fortes como os fracos, para a proteção de acólitos com força e habilidades reais, eles ainda faziam um bom trabalho. Leilin mal conseguia juntar 50 pontos de contribuição, trocando por uma quantidade padrão de Green Warrior. Quanto ao catálogo da lista de pontos de contribuição, havia vários ingredientes preciosos, modelos de feitiços do rank 1 e até mesmo poções da força espiritual. Olhando, Leilin se sentiu oprimida por isso. Naquela época, no fundo, Leilin se arrependia de não ter recebido os distintivos de genial acólito junto com ele. No entanto, depois de ver Jaiden com uma expressão sombria, Leilin logo enterrou esse lampejo de pesar profundamente dentro de seu coração. Embora o distintivo de Toras valesse pelo menos 50 pontos de contribuição, que poderiam ser trocados com muitos recursos, o olhar que outros acólitos tinham quando viram Jaiden estava cheio de pena. Incorrendo a ira de um mago oficial para esses recursos, valeu mesmo a pena? Além disso, os outros professores não sabiam da pontuação de seus aprendizes, mas Dorothy conhecia os pontos de contribuição de Jaiden, como a palma da mão. Antes de mais nada, no mínimo, metade dos pontos de contribuição de Toras seriam tomados por Dorothy. Afinal, ele defendeu um rank 1 magus adversário para Jaiden. Antes de se tornar um mago oficial, é melhor manter um perfil discreto. Não haverá nada de errado com isso. Vendo o resultado de Jaiden, Leilin fortaleceu seu coração com essa resolução. Seu Merlin Sênior foi um ótimo exemplo disso. As realizações e o talento de Merlin no Potioneering poderiam ser considerados extraordinários. Se não fosse por Leilin fazendo batota usando o AI Chip, ele definitivamente seria deixado para trás neste aspecto. Mas e daí? Foi devido à reputação de Merlin que seus inimigos concentraram seus ataques nele, finalmente fazendo com que ele morresse durante o banho de sangue do avião secreto. Não importa o quão genial fosse um acólito antes que ele conseguisse crescer forte, eles não eram nem comparáveis a um pedregulho na estrada. Quanto a Leilin, ele sempre criou a falsa imagem de ser inferior a Merlin, permitindo que Merlin atraísse a atenção dele. Ele conseguiu desviar a atenção do inimigo com sucesso, então havia muito poucos que se incomodavam com ele dentro do avião secreto. No entanto, esse truque não funcionará por enquanto. Leilin brincou com a água grelhada em suas mãos, seu rosto gradualmente se tornando solene. Os acólitos sobreviventes após o banho de sangue totalizaram menos de 50, o que foi ainda menor que o número de professores. Além disso, todos os sobreviventes serão considerados elites. Nestas circunstâncias, maior atenção será dada a todos os acólitos. Leilin não tinha qualquer confiança em tentar algo engraçado pelo medo de ser descoberto. Talvez, eu deveria fazer uma viagem para fora. Anteriormente, Roman falou da técnica de meditação de alto grau. Se eu achasse, definitivamente seria muito melhor que a água grelhada. Anteriormente, antes de o Fallen Star Pendant ter sido completado, Leilin conseguiu roubar muitas informações daquele espírito vingativo, Roman, em relação às informações da técnica de meditação de alto grau deixada pelo grande mago Serou. De acordo com Roman, a herança do grande mago Serou estava localizada dentro dos jardins de lã das planícies da Montanha da Cítara. Magos que usavam técnicas de meditação de alto grau eram definitivamente mais fortes que magos, que usaram a água de Green para avançar. Além disso, mais potencial seria realizado, revelando mais possibilidades de desenvolvimento futuro. Leilin queria subir ao ápice do mundo dos magos. Se ele desejasse ter potencial para futuros avanços, usar a água grossa para o avanço seria seu último recurso. Pensando no Fallen Sasta pingente, Leilin removeu a cruz cinza prateada do pescoço dele.
Na superfície da cruz estava embutida com várias cores de gemas, que pareciam ser uma peça de arte impecável. No entanto, neste momento, as pedras preciosas do pingente da estrela caída pareciam brilhar fracamente, pois passará por um enorme consumo. Fallen Star Pendant, artefato mágico de baixo grau. Efeito: lança instantaneamente uma defesa. Estado atual: toda a energia consumida, 0%. O AI Chip mostrou as estatísticas do Fallen Star Pendant para Leyline. Fallen Star Pendant foi o item que mais atribuiu a sobrevivência de Leyline e matando os gênios do inimigo desta vez. A camada instantânea de defesa que a cruz prateada irradiava, não importando ser a física de resistência mágica, alcançara um grau muito alto. Poucas pessoas abaixo das fileiras de um mago oficial podiam penetrar em suas defesas. No entanto, em qualquer mundo, a lei de conservação de energia deve ser cumprida. Toda vez que o pingente Fallen Star Pendant era ativado, era necessário um consumo de energia. Uma vez que a energia foi totalmente consumida, não seria mais do que um belo colar. A defesa do Fallen Star Pendant é bastante boa, só que a energia não é suficiente. Leyline sentiu um pouco de arrependimento. Aí lasca. Estabeleça a missão. Além da capacidade de cálculo do host, use todas as habilidades de computação restantes para descobrir maneiras de conservar a energia do Fallen Star Pendant. BIP. Missão estabelecendo. Começando a usar processos ociosos para calcular, o tempo é desconhecido. UI. A voz de Chip Soul. Leyline acenou com a cabeça e veio para o experimento ao lado. Ele colocou o Fallen Star Pendant no centro de uma misteriosa formação mágica. Ao redor, havia muitas pedras azuis brilhantes. Ativando o processo de recarga. Veig. Com o comando de Leyline, feixes de luz azul fraca brilhavam na formação. A luz das estrelas foi extraída dessas pedras e colocada no pingente Fallen Star. Fallen Star Pendant recarregando em processo, estado atual, 1%. UI. A voz de Chip Soul. A recarga do Fallen Star Pendant, na verdade, só exigia que a luz das estrelas brilhasse nele. Contanto que fosse banhado pela luz das estrelas quando a energia fosse totalmente consumida, o Fallen Star Pendant completaria automaticamente o processo de recarga. No entanto, na Abyssal Bomb Forest Academy, querer banhá-lo à luz das estrelas era uma tarefa impossível. Assim, Leyline só poderia usar outros métodos para conduzir o processo de recarga.